Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia 16 de março, a Igreja recorda dois grandes testemunhos de fidelidade a Cristo, São Hilário e São Tassiano, mártires da antiga cidade de Aquileia. A história desses santos nos transporta para os primeiros séculos do cristianismo, um período marcado por perseguições intensas, mas também por uma fé extraordinária, capaz de enfrentar o sofrimento e até a morte. Aquileia era uma importante cidade do Império Romano, localizada no norte da atual Itália. Na antiguidade, era um centro comercial e militar estratégico, mas também se tornou um dos primeiros grandes centros do cristianismo na região. Foi ali que muitos cristãos viveram e testemunharam a fé, mesmo quando isso significava enfrentar perseguições violentas. Entre esses testemunhos estão Hilário e Tassiano. Segundo a tradição cristã, Hilário era um homem de grande fé e coragem, conhecido por sua firmeza na doutrina cristã. Tassiano, por sua vez, era seu companheiro de missão e discípulo. Juntos, dedicavam-se a anunciar o Evangelho e a fortalecer a comunidade cristã local. Naquele tempo, professar a fé cristã não era apenas uma escolha religiosa. Era também um desafio direto à autoridade do Império Romano, que exigia veneração aos deuses pagãos e ao próprio imperador. Os cristãos, porém, recusavam-se a oferecer sacrifícios a qualquer divindade que não fosse o Deus verdadeiro. Essa fidelidade frequentemente despertava a hostilidade das autoridades. Durante uma das perseguições contra os cristãos, Hilário e Tassiano foram denunciados por causa da sua fé. Levados diante das autoridades romanas, receberam a ordem de renunciar a Cristo e oferecer sacrifícios aos deuses do império. Era uma escolha dramática: negar a fé e salvar a própria vida, ou permanecer fiel a Cristo e enfrentar a morte. Hilário, com grande serenidade, declarou que jamais poderia negar aquele que havia dado a vida pela salvação da humanidade. Tassiano, seguindo o exemplo de seu mestre, também afirmou sua fidelidade inabalável ao Evangelho. Diante dessa recusa, os dois foram submetidos a interrogatórios e ameaças. As autoridades esperavam que o medo os fizesse ceder. No entanto, quanto mais eram pressionados, mais demonstravam a força de sua fé. Segundo os relatos antigos, Hilário respondeu aos juízes com coragem, afirmando que nenhum poder humano poderia obrigá-lo a abandonar a verdade de Cristo. Tassiano manteve a mesma postura, mostrando que sua fé não dependia das circunstâncias, mas de uma convicção profunda. A firmeza dos dois impressionava até mesmo aqueles que os interrogavam. Mesmo assim, o veredito já estava decidido. Por se recusarem a renunciar à fé cristã, Hilário e Tassiano foram condenados à morte. Assim, tornaram-se mártires, palavra que significa justamente testemunhas. Eles testemunharam Cristo não apenas com palavras, mas com a própria vida. O martírio ocorreu em Aquileia, e o testemunho dos dois santos rapidamente se espalhou entre os cristãos da região. Para a igreja primitiva, histórias como a deles eram fonte de inspiração e coragem. Os mártires eram vistos como sementes da fé. Seu sacrifício fortalecia a comunidade cristã e lembrava a todos que a fé em Cristo valia mais do que qualquer segurança ou privilégio terreno. Com o passar dos séculos, a memória de São Hilário e São Tassiano continuou sendo venerada. Seus nomes foram preservados nos antigos martirológios, os registros da Igreja que guardam a lembrança dos que deram a vida pelo Evangelho. Aquileia, que já era um importante centro cristão, tornou-se também um lugar de memória para muitos mártires. A presença de testemunhos como o de Hilário e Tassiano ajudou a consolidar a fé na região e influenciou a expansão do cristianismo por toda a Europa. Hoje, ao recordarmos esses dois santos, não celebramos apenas um acontecimento histórico distante. Celebramos um exemplo vivo de fidelidade.
Ó gloriosos mártires São Hilário e São Tassiano, que com coragem e fidelidade testemunhastes o amor a Cristo até o derramamento do vosso sangue, alcançai-nos a graça de permanecer firmes na fé, mesmo diante das dificuldades e provações da vida. Vós que não temestes as ameaças do mundo, ensinai-nos a confiar plenamente em Deus e a viver o Evangelho com coragem, humildade e perseverança. Intercedei por nós diante do Senhor, para que nosso coração permaneça fiel à verdade, nossa esperança seja fortalecida e nossa vida se torne também um testemunho de amor a Cristo. São Hilário e São Tassiano, mártires de Aquileia, rogai por nós. Amém.